Em 1914, o mapa da Europa era dominado por três impérios centrais, que pareciam eternos: o Império Alemão, o Austro-Húngaro e o Império Otomano. Juntos, governavam vastos territórios, diversas etnias e culturas, e moldavam os rumos políticos do continente e de partes da Ásia e da África. No entanto, com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, esses impérios milenares ruíram um após o outro, em um colapso que alterou profundamente a geografia, a política e as identidades nacionais da Europa. A guerra não apenas destruiu estruturas militares e cidades, mas também as fundações de regimes que pareciam imutáveis. Com a queda desses impérios, surgiu uma nova ordem mundial, incerta, frágil e cheia de contradições. Antes da guerra, o Império Austro-Húngaro era uma monarquia dual governada pelos Habsburgo, unindo povos tão distintos quanto austríacos, húngaros, tchecos, eslovacos, croatas, eslovenos, sérvios, italianos e ucranianos. Essa complexa teia de etnias era mantida por um frágil equilíbrio político e pela força do imperador Francisco José I. Com a morte do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo, no estopim da Primeira Guerra Mundial, o Império mergulhou num conflito para o qual não estava preparado. À medida que a guerra avançava, as tensões internas aumentavam. Grupos nacionalistas exigiam independência, os recursos se esgotavam e o povo perdia a confiança na monarquia. Quando a guerra terminou, o Império Austro-Húngaro deixou de existir. De suas ruínas surgiram novos países: a Áustria, Hungria, Tchecoslováquia e o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, futura Iugoslávia. O Tratado de Saint-Germain, 1919, formalizou a dissolução do Império. O colapso revelou que aquele gigantesco mosaico multicultural não conseguia mais se sustentar diante do nacionalismo crescente e das mudanças trazidas pelo século XX. Chamado por muitos de o homem doente da Europa, o Império Otomano já dava sinais de decadência muito antes da Primeira Guerra Mundial. Seu território, que já havia se estendido por 3 continentes, encolhera consideravelmente após conflitos anteriores e revoltas nacionalistas nos Balcãs. Aliando-se às potências centrais, os otomanos entraram na guerra ao lado da Alemanha e da Áustria-Hungria. Enfrentaram campanhas devastadoras como a de Galípoli e também cometeram crimes graves, como o genocídio armênio de 1915, uma ferida aberta até hoje. Com a derrota, o Império foi repartido pelas potências ocidentais, em especial França e Reino Unido, que dividiram suas províncias do Oriente Médio em mandatos coloniais. O Tratado de Sèvres, 1920, tentou desmembrar completamente o território otomano, mas foi contestado por uma revolta liderada por Mustafa Kemal Atatürk. Em 1923, com o fim definitivo do Império Otomano e a proclamação da República da Turquia, nascia um novo país sobre as cinzas de um dos impérios mais antigos do mundo. A queda otomana redefiniu completamente o Oriente Médio, plantando sementes de conflitos geopolíticos que perduram até hoje. O Império Alemão, relativamente jovem, unificado em 1871, era uma potência industrial, militar e científica. Governado pelo Kaiser Guilherme II, o Império aspirava a maior protagonismo mundial, o que o levou a rivalizar com as demais potências europeias em colônias, armamentos e influência. A derrota na guerra significou um colapso político interno. Com a revolta dos marinheiros em Kiel em 1918 e a onda revolucionária que se espalhou pelo país, o Kaiser abdicou e fugiu para o exílio. Surgia então a República de Weimar, tentando construir uma nova ordem democrática em meio ao caos econômico e à humilhação nacional imposta pelo Tratado de Versalhes, 1919, que impôs pesadas indenizações e perda de territórios e o reconhecimento da culpa alemã pelo conflito. O colapso do Império Alemão não significou apenas a queda de uma monarquia, foi o início de uma crise profunda, que levaria 2 décadas depois à ascensão do nazismo e à Segunda Guerra Mundial. O fim do Império deixou um vazio de poder
ressentimento popular e instabilidade que se tornaram combustível para ideologias extremistas. O fim desses três impérios resultou em uma Europa fragmentada e instável. Novos países surgiram em um processo liderado pelas potências vencedoras sobre o ideal de autodeterminação dos povos, defendido especialmente pelo presidente americano Woodrow Wilson. Porém, esse ideal foi aplicado de maneira desigual e muitas vezes imprudente. As fronteiras foram redesenhadas sem pleno conhecimento das realidades locais, misturando grupos étnicos rivais em estados artificiais ou dividindo nações entre diferentes países. Essa nova ordem geopolítica gerou ressentimentos, disputas territoriais e tensões sociais que explodiriam novamente na Segunda Guerra Mundial e nos conflitos do século XX, como as guerras balcânicas da década de 1990. O desmembramento da Europa após 1918 não apenas transformou o mapa político, mas também as identidades culturais, as estruturas de poder e os sentimentos coletivos de milhões de pessoas. Era o fim da Era dos Impérios, mas também o início de um mundo novo, marcado por repúblicas frágeis, nacionalismos intensos e conflitos ainda mais destrutivos. O colapso dos impérios austro-húngaro, otomano e alemão marcam o fim de uma era e o começo de outra. A Primeira Guerra Mundial não apenas destruiu bilhões de vidas e cidades, mas também desfez estruturas políticas que governavam vastas regiões há séculos. Desses escombros emergiram nações independentes, esperanças de democracia e também novas ameaças. O fim dos impérios não trouxe paz duradoura, mas uma transição turbulenta. A história desses colapsos mostra que a queda de regimes não garante por si só a construção de um mundo melhor, e que as escolhas feitas após a guerra são tão importantes quanto os combates travados nela. Em 1914, o mundo era governado por impérios. Em 1919, era guiado por tratados e mapas redesenhados. Mas as feridas dessa transformação, políticas, territoriais e humanas, continuariam abertas por muito tempo.